Vamos meditar então na palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo 13, que diz assim: Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Queridos, eu quero fazer uma pequena viagem pela nossa história, né? E nós vamos perceber o quanto Deus, no longo dos anos, desde que o Senhor nos criou, o Senhor tem demonstrado para nós, sem nenhuma dúvida, o quanto Ele nos ama, né? O Senhor tem nos mostrado de uma forma assim maravilhosa o quanto o Senhor realmente Ele ama, né, o ser humano. E o ser humano, infelizmente, não reconhece esse amor, né? Infelizmente não reconhece essa dedicação a Deus, dedicação de Deus, né, para com a sua criação, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não temos méritos nenhum diante do Senhor. O Senhor então vem nos mostrando, né, o quanto Ele nos ama. Porém, nós precisamos compreender que um dia o Senhor vai parar, né? E vai trazer o juízo sobre aqueles que ouviram, aqueles que tiveram provas do amor do Senhor, porém viraram as costas, porém rejeitaram todas as vezes que o Senhor quis alcançá-los, eles simplesmente viraram as costas para o Senhor. Quando Paulo ele fala aqui em 1 Coríntios, e aqui nós conhecemos o capítulo inteiro que fala sobre o amor, mas eu decidi ler apenas esse versículo, porque esse versículo ele nos traz uma verdade muito interessante. Quando Paulo fala sobre a fé, a esperança e o amor, e quando ele termina dizendo que entre esses três, né, o maior é o amor, o que vai prevalecer é o amor, o que nunca vai se acabar é o amor, né? O que será eterno é o amor. Por quê? Porque, irmãos, quando nós partirmos desse mundo, né, nós não vamos mais precisar usar a esperança, nós não vamos mais precisar usar a fé. Porém, aqueles que permanecerem com Cristo terão, né, desfrutarão desse tão grande amor e desfrutarão de uma forma eterna, né? Então, assim, e quando Paulo fala que o único, né, o que vai prevalecer é o amor, Paulo está falando do próprio Deus. Paulo não está falando de uma atitude humana, né? Paulo não está falando de um ponto de vista humano, de uma atitude de bondade humana, não. Paulo está falando do próprio Cristo. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 16, o apóstolo João vai dizer, né, que nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós. E assim também nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então, está mostrando ali que Cristo é o próprio amor, né? Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, quando Paulo escreve, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo João escreve lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus ele vem nos provando ao longo dos anos que, de fato, a vontade dele é que todos nós sejamos salvos. É que nenhum de nós venhamos a nos perder, né? O problema é que, infelizmente, nem todos reconhecem, né, esse esforço de Deus para trazer o homem para si, né? Esse esforço de Deus para promover a reconciliação do homem com Deus, né? Então vamos fazer uma pequena viagem pela história da humanidade, pela nossa história, e nós vamos ver o quanto Deus, né, ele mostrou e mostra até hoje, né,
o amor dele para conosco. Lá em Gênesis, né, no capítulo 3, quando Adão e Eva, eles pecaram, né, decidiram se afastar do Senhor, né, porque foi uma escolha deles, foi uma decisão própria deles, né, não foi a vontade de Deus, não era aquilo que Deus queria, né, não foi isso que Deus planejou para eles, porém, eles tomaram uma decisão e eles então se afastaram de Deus. Irmãos, quando eu olho para tudo que aconteceu lá no jardim, né, eram apenas duas pessoas, era apenas um casal. E Deus poderia ali naquele momento, se Deus quisesse, porque Ele é Deus, Ele poderia ter dado cabo do primeiro casal e Ele poderia ter criado, né, outros seres humanos. Deus poderia ter feito isso, Ele é Deus, né? E Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele pode dar e Ele pode tirar a vida. Então Deus ele poderia fazer isso. No entanto, Deus ele mostrou, né, o seu amor para com a humanidade, poupando Adão e Eva, né? Até mesmo o fato de Deus ter expulsado os dois do jardim do Éden foi uma prova de amor. Por quê? Porque se eles comessem o fruto do bem e do mal, depois que eles já tinham cometido o pecado, eles viveriam para sempre, né, eternamente e pecando. Então imaginem uma humanidade, imagine a humanidade do jeito que está, né, vivendo eternamente. Seria um terror, né, irmãos? Seria uma desolação terrível, né? Já pensou alguém cometendo um crime dizendo eu cometo mesmo porque eu sei que eu não vou morrer? Eu sei que eu não posso ser punido, ainda que eu seja preso, ainda que eu apanhe, mas eu não vou morrer. Eu tenho a oportunidade de sair da cadeia, eu tenho a oportunidade de me livrar e continuar cometendo as minhas maldades, os meus crimes, né? Então seria horrível. Então até nisso Deus ele mostra que ele de fato amava o homem, né? Que ele de fato amava Adão e Eva. Quando o Senhor encontra ali, né, lá no capítulo 3, no versículo 8, quando Deus está ali passeando no jardim na viração do dia, e que a Bíblia diz então que o homem, né, fala para o Senhor que tinha se escondido porque ele estava nu. Irmãos, olha que coisa tremenda. O que Deus faz? Deus, ele faz roupas para vestir o homem. Deus faz roupas para esconder a nudez do homem, ou seja, o próprio Deus, olha que coisa linda, irmãos, o próprio Deus fazendo roupas para o homem e a sua mulher se vestirem. Então Deus ele vem ao longo dos anos provando de fato que ele ama a humanidade, né? E Deus ele ama um bandido, ele ama um assassino, ele ama um contraventor. Deus ele ama, irmão, todo mundo por igual. Deus ama um bandido tanto quanto ele ama você que está ouvindo essa palavra, tanto ele ama um bandido tanto quanto ama você que tem compromisso com ele. Deus ama a todos. Deus nos ama de forma igual. Deus não tem filhos prediletos, né? Não existem pessoas prediletas para Deus. Deus ama a todos. A grande questão é que nem todos amam a Deus de forma igual, né? Então essa é a grande questão. Quando nós olhamos aí Deus, ele então fazendo, né, trazendo a sentença ali para a serpente, né? Ele trazendo a sentença para a mulher e para o homem. Mesmo assim, Deus ele ainda ali ele manifesta já o amor, né? Fazendo uma promessa que enviaria um libertador para que o homem pudesse ser resgatado, para que o homem pudesse ser reconciliado com o Senhor, né? E aí a gente vê o cumprimento disso em Jesus, né? Mas, irmãos, e antes de Jesus voltar, né, eu quero ver com você pelo menos duas partes da história. A primeira, quando nós olhamos ali para Noé, né, ali no capítulo 5 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus ele olha para a humanidade e ele vê a humanidade pervertida, ele vê a humanidade totalmente desviadas dos seus propósitos, totalmente desviada da verdade, totalmente
virando as costas ali para o seu Criador, né? Para o Senhor. E a Bíblia diz então que Deus ele decide, né? Destruir o mundo da época, ele decide destruir com água, com um dilúvio, né? E Deus ele escolhe, olha só o amor de Deus pela humanidade. Deus poderia ter destruído todo mundo ali, irmãos. Deus poderia ter acabado com tudo ali. E Deus poderia, a Bíblia diz que ele se arrependeu, ele havia se arrependido de ter criado a humanidade. Deus poderia ter dado cabo de tudo, né? Porque ele é Deus. E se ele fizesse, ele não estaria cometendo nenhum erro, porque ele criou. Foi ele quem criou, né? Foi ele quem formou, né, todas as coisas. Porém, a Bíblia diz que Deus ele ama alguém chamado Noé, né? A Bíblia diz que ele olha para Noé e ele vê Noé, o único justo. Imagine isso, o único justo, o único homem naquele momento que era, digamos assim, que atraía o coração de Deus. O único homem que naquele momento, durante aquela geração perversa, durante aquela geração má, né? O único homem que atraiu o olhar de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus, então, ele dá ordem para Noé construir a arca, né? E olha o amor de Deus, irmãos. Deus, ele deu tempo para Noé, ele deu uma arca, né? Deu um projeto para Noé executar. E durante esse projeto, Noé passou ali, se não me engano, 100 ou 120 anos, mais ou menos, construindo a arca, sendo chamado de maluco, sendo chamado de doido, né? E Noé continuou firme no projeto, mas Deus poderia ter destruído tudo, inclusive Noé. Deus poderia ter destruído tudo, né? Poderia ter dado cabo de tudo, porque ele é Deus, foi ele quem fez, ele tinha esse direito, ele podia fazer, né? Porém, Deus ele poupou a raça humana, né? E através de Noé ele preserva a raça humana. Irmãos, isso é tão lindo, isso é tão interessante, e eu fico imaginando quando o dilúvio começou a cair e as pessoas começaram a se dar conta de que tudo que Noé estava falando era a verdade, de que tudo que Noé havia anunciado durante o tempo em que ele estava na construção desse projeto, tudo aquilo era verdade. Mas agora não havia mais oportunidade, não tinha mais como aquelas pessoas entrarem na arca, não tinha mais como aquelas pessoas voltarem atrás, ali já era, né? Estava acabado ali, a sentença de Deus havia sido proferida e agora ela estava sendo cumprida, né? Isso nos faz refletir que assim como Deus destruiu o mundo daquela época, o nosso mundo de hoje, né, também será destruído, também será acabado. Porém, o Senhor continua dando a todos nós a oportunidade. Deus continua dando a todos nós, né, a chance de nós nos livrarmos da sua ira, de nós nos livrarmos, né, do seu furor, né? Porque a Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós precisamos compreender que esse tempo é um tempo, como disse a irmã Edna, é um tempo de arrependimento. É um tempo em que nós precisamos nos consertar. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos aproximar mais e mais e mais de Deus. Então, eu vejo aqui esses dois primeiros momentos da humanidade, Deus mostrando o amor, né? Deus manifestando o amor, né, para com o homem, e Deus dizendo, né, através das suas atitudes, dizendo para o homem: tudo que eu quero é que você se arrependa, tudo que eu quero é que você se volte para mim, tudo que eu quero é que você permaneça, né, fiel a mim. Irmãos, o homem às vezes ele é tão, eu costumo dizer que o homem é tão arrogante, né, que nos dias de hoje nós somos capazes de cantar, né, hinos que dizem que Deus tem que ser fiel a nós. Lembram daquele hino que fala assim: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, e ainda que
eu não mereça, permanece assim. Fiel, Senhor meu Deus, fiel a mim. Irmãos, qual a dificuldade de colocar nesta canção uma outra letra, como por exemplo, Tu és tão bom, Senhor, eu sei que Tu és tão bom, e ainda que eu não mereça, permanece assim. Tão bom, Senhor meu Deus, tão bom para mim. Quer dizer, o homem acha que ele é tão maravilhoso, ele é tão especial. O homem, ele se acha tão, digamos assim, merecedor, que ele é capaz de criar um hino desse e dizer que Deus é fiel para ele. E dizer que Deus é fiel, que Deus tem que ser fiel, ou seja, Deus não tem que ser fiel a nós. Nós é quem temos que ser fiel a Ele. Nós é quem temos que nos esforçarmos para sermos fiéis a Ele. E não Ele a nós, né? Deus, ele é fiel com a sua palavra. Deus é fiel em cumprir com a sua palavra, né? Eu fico imaginando, irmãos, daqui a um tempo, eu creio que esse tempo não está muito longe, né? Não está muito longe para chegar, o tempo das pessoas proibirem a gente de falar da Bíblia, de ler a Bíblia, ou até mesmo de tirar algumas passagens que tem na Bíblia, por exemplo, que falam sobre o juízo. Por exemplo, proibirem, né? Nos proibirem de pregarmos sobre o Apocalipse, nos proibirem de falarmos sobre os fins dos tempos, com a alegação de que Deus é amor e que uma pregação como essa vai trazer pavor, uma pregação como essa vai assustar as pessoas. Eu vejo esse tempo chegando. Eu vejo esse tempo se aproximando, né? Então nós temos que compreender que Deus é amor? É. Deus, ele é bondade? É. Deus é misericórdia? Sim. Porém, irmãos, ele também é justiça, né? E chegará um tempo, irmãos, né? Chegará um tempo em que a misericórdia do Senhor já não estará mais sobre a humanidade. A misericórdia do Senhor vai cessar, né, de sobre a humanidade, né? E então, olhando para esses dois momentos da história, nós vimos o quanto Deus realmente nos ama. Porém, em todos esses momentos, Deus mostrou que nos ama, mas Deus também deixou bem claro que tudo que Ele quer é que nós nos arrependamos, que nós venhamos a nos aproximar dEle, que nós venhamos nos reconciliar com Ele. Amém? Vamos dar mais uma olhada em um momento da história, né? Ali em Êxodo, capítulo de número 32, a Bíblia diz que Moisés, ele havia subido ao monte para falar com Deus, e Moisés ele já estava com 40 dias, né? Se não me engano, a Bíblia fala 40 dias e 40 noites, mas Moisés já estava com no mínimo 40 dias longe do povo. E o povo então chega e fala para Arão, né? Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, não vai mais aparecer, ele sumiu. Então faça para nós um Deus, né? Faça para nós um Deus e nós vamos adorar esse Deus. E Arão então, pressionado pelo povo, Arão então constrói aquele bezerro de ouro e o povo então vai fazer um culto àquele bezerro e dizendo que aquele foi o Deus que havia tirado eles do Egito. Olha que coisa grave. Olha que coisa grave. E aí a Bíblia diz que Deus ele se ira contra aquele povo e Deus ele chega a dizer para Moisés que ele ia destruir aquele povo e que o Senhor ia dar uma nova nação para Moisés. E aí Moisés, ele, numa atitude ousada, né? Uma atitude de muito amor por aquele povo, Moisés ele disse: Senhor, não faça isso. Se o Senhor for destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Olha que atitude audaciosa, irmãos. Olha que atitude audaciosa. Eu confesso que eu não sei se eu teria essa coragem de falar isso para Deus, né? Então, irmãos, Deus ele poderia ter, tá bom, Moisés, você quer isso? É isso que você quer, Moisés? Eu sou Deus, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso e eu vou fazer isso. Não.
Não foi isso que Deus fez. Deus mostrou mais uma vez o amor. Deus mostrou mais uma vez a misericórdia. Deus mostrou mais uma vez, né, a sua bondade para com o homem. E através de Moisés, Deus então, ele preserva aquele povo. Olha que coisa interessante, irmãos. Lá no Jardim do Éden eram duas pessoas. Deus preservou os dois. Na geração de Noé eram milhares de pessoas. Deus preservou apenas 8 pessoas. E aqui, na época de Moisés, né, Deus preserva, olha que coisa interessante, Deus preserva aquele povo, um povo que ele havia escolhido, né, um povo que ele havia tirado do Egito, um povo que o Senhor, né, escolheu para ser o seu povo. Mas note que haviam outras nações, haviam outras pessoas, porém, Deus estava ali, né, o foco de Deus era no seu povo. O compromisso de Deus ali era com o seu povo, né? Tanto é que quando o povo de Israel saiu do Egito, o Senhor guerreou por eles, né? Nações inteiras foram destruídas para que o povo de Israel tivessem as terras daquelas nações. Então, Deus ele poderia ter, né, destruído aquele povo, mas Deus ele preserva, né, aquele povo através de Moisés. Agora, olha que coisa interessante desse povo, irmãos. Desse povo. Apenas 2 pessoas foram preservadas. Apenas 2 pessoas que saíram do Egito entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Apenas 2 pessoas. Isso nos leva a refletir que as pessoas que não querem saber de Deus, elas vão continuar vivendo aí, elas vão continuar, né, seguindo seus projetos, elas vão continuar virando as costas para Deus, elas vão continuar, né, desacreditando, até blasfemando contra o Senhor, escarnecendo o nome do Senhor, né, perseguindo o povo do Senhor. Porém, nós precisamos colocar uma coisa em nossas mentes. Deus espera que nós, que dizemos que somos seu povo, tenhamos compromisso com Ele a cada dia. E como é que nós mostramos esse compromisso, irmãos? Através das nossas atitudes, das nossas vidas. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu sei que é difícil. O caminho é estreito, irmãos. A porta é apertada, né? E não é fácil para nós, né? Existem momentos, e eu confesso, eu falo de mim agora, e eu falo por mim, eu confesso que às vezes eu falo, meu Deus, será que eu vou conseguir alcançar a eternidade com o Senhor? Será que eu vou conseguir alcançar, né, a promessa que o Senhor fez para mim? Porque quando eu olho para esse mundo, irmãos, e olho para os acontecimentos que existem nesse mundo, são terríveis, né? E a gente fica assim, né? Nós somos abalados e nós somos muitas vezes atingidos, né? Por quê? Porque o inimigo ele usa, né? Ele usa pessoas próximas, ele usa até mesmo familiares nossos, amigos, pessoas que nós amamos, para tentar parar a nossa caminhada. Porque, irmãos, se nós não vigiarmos, pode acontecer conosco o que aconteceu com Pedro. Vocês lembram que quando Pedro, né, Jesus repreende Pedro, e Jesus não disse, para trás de mim, Pedro, arreda-te de mim, Pedro. Não. Jesus não disse, olha, Pedro, eu te repreendo, não. Jesus disse, arreda de mim, Satanás. Né? Jesus, ele repreende Satanás. E quem era que Satanás estava usando? Pedro. Estava falando na boca de Pedro. E quem era Pedro? Um homem que andava com o Senhor. Um homem que, momentos antes, lá em Mateus capítulo 16, momentos antes, Jesus pergunta para eles, para os discípulos, olha, quem é que o povo está dizendo que eu sou? Aí uns disseram, Senhor, uns disseram que o Senhor é João Batista, outros disseram que o Senhor é Jeremias, outros disseram que o Senhor é Elias, mas Jesus disse, tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, Senhor, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Jesus disse, Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue,
né? Mas foi o Espírito do Senhor. Então, se nós não vigiarmos, se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós podemos, infelizmente, nos tornar instrumentos de quem nós não devemos ser. Por isso nós precisamos ter cuidado e precisamos vigiar, né? Precisamos pedir a misericórdia, clamar pela misericórdia do Senhor todos os dias. Irmãos, o que eu acho interessante, e olha só, Moisés, com todo amor, né? Moisés, com toda a dedicação àquele povo, Moisés ele não entrou na terra prometida. E por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque aquele povo o irritou tanto. Aquele povo, irmãos, vamos dizer assim, encheu tanta paciência de Moisés, que Deus falou para Moisés, ordene a rocha que dê água. Moisés foi lá e bateu na rocha. Então nós temos que, sabe, irmãos, nós temos que pensar o seguinte: quem era Moisés? Um homem escolhido do Senhor para conduzir o povo, tirar do Egito e levar para a terra prometida. E é claro que Moisés ele não se perdeu no sentido de perder a salvação. Tanto é que quando Deus ele chama Josué, ele fala: Moisés, o meu servo, é morto. Porém, isso nos traz assim uma reflexão muito grande. Que nós não somos melhores do que Moisés. Muitos de nós não temos nós não temos os méritos que Moisés teve. Como assim, irmão? Você disse que nós não temos mérito diante de Deus. Sim, não temos. Ué, você está me dizendo que Moisés teve mérito? Não, eu estou dizendo o seguinte, que se Deus fosse pesar na balança, né, as obras que Moisés fez, os esforços que Moisés ele fez para tirar o povo, Deus não teria punido Moisés no sentido de Moisés não entrar na terra prometida, certo? E o que eu estou querendo dizer com isso? É que Deus, irmãos, ele olha para todos nós. Deus ele conhece. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. E Deus sabe de tudo que nós fazemos, de tudo que nós falamos. Deus ele conhece e sabe de tudo. Porém, então, se Deus não poupou os anjos que pecaram contra ele no céu e os expulsou de lá, né? E os condenou deu uma sentença eterna, né? Uma punição eterna. Imagine nós, irmãos. Imagine nós, seres humanos. Então olhe para tudo isso e reflita. Nós devemos refletir. Será que muitas vezes nós não estamos nos achando tão merecedores? Estamos nos achando às vezes com tanto mérito diante do Senhor? Irmãos, nós não temos méritos nenhum. Nós não merecemos nada, irmãos. Absolutamente nada. Esse negócio que estão inculcando na cabeça das pessoas que nós temos que ter o melhor dessa terra, esse negócio de que nós somos, né, especiais e que o pecado ele não esconde a marca de Jesus que tem em você, ainda que você peque, ainda que você viva distanciado de Deus, mas existe uma marca de Deus em você. Conversa. Essa história, irmãos. Se o homem não se arrepender, se o homem não se voltar para Deus, se o homem não reconhecer que precisa de Deus, se o homem não pedir perdão para o Senhor, se o homem não tiver uma atitude, um arrependimento sincero, o homem passará a eternidade no inferno. Essa é a verdade. E nós temos que ter cuidado para... Irmãos, eu falo para Deus: Senhor, me ajuda, salva-me, me ajuda, me conduz, Senhor. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Né? Eu fico vendo agora nessa pandemia, né, os homens, os cantores, os pregadores que arrastavam multidões e que a intenção deles não era adorar o Senhor. A intenção deles não era levar o povo a se arrepender, a se converter, não. A intenção deles era levar o povo e, consequentemente, o povo levar dinheiro para eles.
E eu fico pensando, será que essas pessoas já refletiram sobre isso? Será que essas pessoas já refletiram sobre os altos cachês que eles cobravam? Será que essas pessoas já refletiram acerca das campanhas que faziam nas igrejas e que cobravam a metade do dinheiro que era arrecadado nas campanhas? Irmãos, eu viajei o Brasil inteiro e eu já presenciei coisas terríveis, né? Eu já fui convidado para pregar em igreja, onde eu recebi a proposta de fazer campanha na igreja, eu receber um cachê e ainda receber a metade das ofertas colhidas na igreja. Aí eu pergunto, isso é amor a Deus? Isso é amor à palavra? Isso é gratidão a Deus? Né? Essa pergunta eles têm que se responder, né? Então, irmão, nós temos que, refletir acerca de tudo que está acontecendo e Deus dando para nós a oportunidade de nos aproximarmos dele. A oportunidade de nós nos arrependermos, a oportunidade de nós nos fortalecermos no seu Espírito Santo, com o seu Espírito Santo. Irmãos, olhando para esses momentos que eu citei aqui da história cristã, né? A história do povo do Senhor, né? Quando nós olhamos agora, Jesus vem, né? E quando Jesus vem, para aonde Jesus nasce? No meio de que povo Jesus nasce? Exatamente no meio daquele povo que o Senhor havia tirado do Egito. No meio daquele povo que o Senhor, com braço forte, o conduziu durante 40 anos no deserto. Com uma coluna de fogo à noite, né? Uma coluna de fogo à noite, e durante o dia, uma nuvem escondendo o povo do sol. À noite a coluna de fogo e durante o dia uma nuvem protegendo o povo do calor do deserto, do sol escaldante do deserto. Mas o que aquele povo faz? Aquele povo rejeita o Messias. Aquele povo rejeita o Filho de Deus. Aquele povo crucifica o Filho de Deus. Aquele povo ainda diz algo muito, muito forte. Que caiam sobre nós e sobre os nossos filhos, né? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os filhos dos nossos filhos. Ou seja, eles matam Jesus e eu tenho certeza absoluta que eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Tinha gente ali que sabia, irmãos, estava consciente. O próprio Pilatos disse para eles: eu não acho nem um crime nesse homem. Eu não acho nenhuma culpa nesse homem. E mesmo assim, o povo de Israel, os judeus, resolveram matar Jesus. E quantos irmãos rejeitam Jesus conscientemente? Quantos viram as costas para Deus de forma consciente? Quantos rejeitam a palavra de Deus conscientes do que estão fazendo? Sabendo o que estão fazendo. Mas olha o tamanho do amor de Deus, irmãos. Quando Jesus está lá na cruz, que ele está morrendo, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo assim, o Senhor lançou perdão sobre o seu povo. Mas, irmãos, nós temos visto agora na internet, circulando em vários vídeos aí, falando sobre o Messias, né? O Messias dos judeus. E nós sabemos que o Messias deles é o inimigo de Deus, é o anticristo. E que está próximo, prestes a reinar nesse mundo. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento, algo me chamou a atenção que um político brasileiro, né, está clamando por um governo único, um governo global, um governo mundial. E esse político brasileiro é nada mais, nada menos do que o ex-presidente da República, né? Um ex-presidente da República, vocês pesquisem aí que vocês vão saber quem é, eu não vou citar o nome dele, mas é um ex-presidente da República, né, que já deu declarações
em jornais estrangeiros que o mundo precisa de um governo global, um governo único, né? E para nossa surpresa, essa mesma pessoa que está defendendo o governo global, o ano que vem estará, né, colocando o seu nome para apreciação para os brasileiros. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado e pedir a direção do Senhor, precisamos pedir, não é, a orientação do Senhor, né? Porque, irmãos, enquanto nós estamos nesse mundo, nós não estamos livres, né, de sofrermos. Nós não estamos livres, imunes a adoecermos, nós não estamos imunes a perseguições, não estamos imunes a sermos odiados. O próprio Jesus disse que nós seremos perseguidos, e esse tempo está chegando, esse momento está chegando. Porém, nós precisamos compreender uma coisa, que o mais importante, e o que essa mensagem ela quer nos transmitir, é que nós temos que ter uma vida de arrependimento. Nós temos que nos aproximar de Deus. Nós temos que, sabe, irmãos, consertar as nossas vidas a cada dia diante do Senhor. Jesus volta. E ele volta, aliás, ele vem. Quando ele vem, ele é crucificado. Mas ele faz uma promessa. Um dia ele voltará. Em Mateus capítulo 25, versículo 6 diz: à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao seu encontro. Vocês conhecem a história. As 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. E as 5 imprudentes, elas vão procurar comprar azeite para suas lamparinas, haja visto que elas não têm mais reservas. Haja visto que elas precisam de azeite em suas lamparinas porque elas não têm mais. E elas pedem às prudentes: dê-nos um pouco do vosso azeite. Elas disseram: não, ide aos que vendem e comprai. Ou seja, quando Jesus voltar, não haverá mais tempo de você se preparar. Não haverá mais tempo de você querer consertar a sua vida. Não haverá mais tempo de você se arrepender. Não haverá mais tempo, você pode bater na porta e ela não vai mais se abrir, porque ela vai estar fechada. A porta da graça vai estar fechada. E a Bíblia diz que as imprudentes bateram na porta: Senhor, abre-nos a porta, queremos entrar. E a resposta do Senhor é: não, não. Então nós precisamos, irmãos, refletir que chegará um momento em que a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor que nós vimos sendo mostrado ao longo dos anos, ao longo do tempo, um dia tudo isso vai passar. E só vai desfrutar desse grande amor aqueles que de fato acreditaram, aqueles que de fato se esforçaram, aqueles que de fato lutaram para ir para o céu. Irmãos, eu sei que não é fácil, é difícil, a caminhada é espinhosa, é dolorosa, não é fácil. Porém, o Senhor nos deu um amigo, o Senhor nos deu um auxiliador, que é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, irmãos, nos aproximar desse amigo. Precisamos nos aproximar mais e mais deste auxiliador. Precisamos clamar a Ele todos os dias. Precisamos dar a importância que Ele merece ter em nossas vidas. Porque é Ele que está aqui. Irmãos, olha que coisa interessante. Jesus subiu. Lá no céu está Jesus, o Filho e o Pai. Aqui na terra está o Espírito Santo. E o que Ele está fazendo aqui? Nos preparando para subirmos ao encontro do Senhor. E é só Ele, irmãos, que pode nos preparar. É só Ele que pode nos ajudar. É só Ele que pode nos capacitar. É só Ele que pode nos orientar. É só Ele que pode nos conduzir a este encontro glorioso. Só Ele pode nos ajudar a alcançarmos, né, aquilo que Paulo alcançou. De chegar ao ponto de chegar a dizer: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então esse momento, esse tempo, é de nós nos prepararmos. É de nós
realmente nos aproximarmos dele, né? Como a Bíblia diz aqui em Coríntios, 1 Coríntios 13, haverá um dia em que nós não usaremos mais a esperança, não usaremos mais a fé, mas se perseverarmos como Jesus disse, em Mateus 10:22, Apocalipse 3:21, em Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Se nós perseverarmos, nós desfrutaremos do amor eterno. O amor eterno. Nós desfrutaremos da companhia eterna do Senhor. Nós desfrutaremos, irmãos, de momentos maravilhosos com o Senhor. Nós estaremos morando com Ele. Porque Ele disse isso em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus disse, quando tudo estiver pronto, Ele virá para nos levar, para que aonde Ele estiver, nós também estejamos. Porém, só estará com Cristo aqueles que o amarem, aqueles que se esforçarem para cumprir com a sua palavra e viver a sua vontade. Essa mensagem o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza absoluta que ela falou com você. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que não há nada. Paulo disse em Romanos capítulo 8 que nada nos separará do amor de Deus. E Paulo vai listar algumas coisas lá, entre elas, fome, nudez, perseguições. Ele disse nem anjos, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas quem é que não é separado do amor de Deus? Aqueles que o amam. Aqueles que o amam. Aqueles que acreditam nele. Aqueles que resolveram seguir as suas instruções. Aqueles que resolveram obedecer os seus mandamentos. Amém? Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para transmitir a vocês nesse momento. Ore comigo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore comigo nesse momento. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Senhor. Nós queremos te exaltar, meu Pai, pela tua palavra. Queremos te exaltar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, pelo tempo que o Senhor concede a nós, de nós nos aproximarmos do Senhor, de nós consertarmos as nossas vidas com o Senhor, de nós nos reconciliarmos com o Senhor a cada dia, de nós nos arrependermos, Senhor, das nossas falhas, dos nossos pecados. Senhor, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude nesta caminhada rumo à eternidade. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor arranque de nós toda a hipocrisia, todo farisaísmo, que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor possa, se possível, se for da tua vontade, que o Senhor possa nos quebrar e nos fazer novamente, Pai, porque o Senhor é o oleiro e nós somos os vasos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua ajuda, nós suplicamos pela tua ajuda, querido Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a alcançarmos a eternidade com o Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.